Preparado para o dia-a-dia? Ready, set, SUV. Gama SUV Volkswagen com 0% de juros. Exemplo para Volkswagen T-Roc TAEG 0%. Entrada inicial até 8.707,69 €. Prazo 24 meses. Valor residual até 8.707,69 €. Informação privilegiada. Mais uma vez, boa noite. Esta noite, na Informação Privilegiada, está connosco o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Muito boa noite, Sr. Ministro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não posso deixar de começar pelo momento mais atual da política, o Orçamento do Estado, depois da contraproposta, chamemos-lhe assim, feita pelo seu governo ao Partido Socialista. Esta noite ouvimos já a resposta do Partido Socialista. Imagino que tenha ouvido também Pedro Nuno Santos e saiba já quais são as novas condições do PS para viabilizar o orçamento. São condições razoáveis, no seu entender? Boa noite, antes de mais. Como sabe, nós combinámos esta conversa antes de sabermos que o Secretário-Geral do Partido Socialista ia hoje dar resposta à proposta do Governo. E, portanto, eu não venho aqui propriamente para responder à proposta do Secretário-Geral do Partido Socialista, mas posso fazer alguns comentários preliminares, sendo certo que nós temos que analisar com toda a atenção a proposta que faz o Secretário-Geral do PS. E, evidentemente, depois de o Governo analisar devidamente a proposta com toda a ponderação, porque ela merece ser muito bem ponderada, quem há de responder e quem há de dar a posição do Governo há de ser o Primeiro-Ministro, como é óbvio. Mas eu posso avançar aqui um pouco alguns primeiros comentários depois de ouvir a proposta que foi feita. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, ou melhor, é preciso saudar a disponibilidade do Partido Socialista para dialogar. Já houve aqui posições divergentes sobre esta matéria. O Secretário-Geral do PS veio confirmar, ou veio afirmar a sua disponibilidade para dialogar acerca do orçamento, reconhecendo que é muito importante que o orçamento seja aprovado. É um bom princípio, é um bom sinal e quero saudar essa disponibilidade do Partido Socialista para dialogar. Dito isto, eu acho que os portugueses compreenderam que o Governo fez um grande esforço de aproximação às propostas do Partido Socialista. A proposta que apresentámos anteriormente é um esforço enorme. Nós fomos quase chegar perto das posições do Partido Socialista. E a verdade é que o Partido Socialista, o que vem agora dizer é que o nosso esforço de aproximação, que foi muito grande, não foi ainda suficiente. Quer ainda maior aproximação às teses do Partido Socialista. Ou seja, o que o Partido Socialista está quase a querer é que o Governo adote as suas posições de partida. E, portanto, veja bem, no caso do IRS jovem, hoje há um IRS jovem que está em vigor, adotado pelo Partido Socialista, que dura durante 5 anos. A proposta do Governo era que a descida do IRS para os jovens funcionasse ao longo de 13 anos. O que é que vem dizer o Partido Socialista? 13 anos é muito, aceitamos 7. Ou seja, quer passar de 5 para 7, onde nós queríamos passar de 5 para 13. Agora dirá, então, mas porquê 5, porquê 7, porquê 13? Porquê 13 no caso? Porquê é que nós queremos 13? 13 anos é o período normal entre um jovem que se licencia aos 21, 22, aos 22 começa a trabalhar e 13 anos leva até aos 35, que é a idade que está consensualizada, que é a idade jovem. E, portanto, 13 anos era para que um jovem licenciado pudesse beneficiar da baixa do IRS até aos 35. O Partido Socialista só quer aceitar 7 anos e não 13. É quase ficar na mesma, é quase ficar como está. Significa que a posição do Governo ficaria praticamente encostada à do Partido Socialista. Mas esse foi o único reparo relativamente ao IRS jovem. Era isso que lhe ia perguntar, se, por exemplo, no caso do IRC, é possível modificar ainda mais a proposta que foi feita pelo Governo. O caso do IRC é talvez ainda mais gravoso, porque são duas propostas, a baixa do IRS para os jovens
e a baixa do IRC são duas propostas estruturantes do programa eleitoral do PSD e do programa de governo que foi viabilizado na Assembleia da República. O caso do IRC é mesmo uma aposta fortíssima do governo no relançamento da economia, no crescimento económico. Nós acreditamos que baixar o IRC significa deixar mais dinheiro nas empresas, que não quer dizer no bolso dos empresários, porque quando o dinheiro passa das empresas para o bolso dos empresários, aí paga IRS e paga bem. É deixá-lo nas empresas para que as empresas possam investir ou pagar melhores salários. Em princípio será para investir. E é do que nós precisamos, é de investimento, criação de riqueza para criar mais emprego, criar empresas mais competitivas para poder pagar mais salários. A nossa proposta de baixar o IRC não é por causa dos lindos olhos dos empresários. Eles que me perdoem. Não é por os lindos olhos deles, é porque acreditamos que as empresas, empresários e trabalhadores são o sítio onde se cria riqueza, onde o país se pode desenvolver. É lá que se marca a diferença. E, portanto, queremos deixar dinheiro nas empresas para que elas possam investir. O lucro de hoje é o capital próprio do investimento da amanhã. Sem lucros não há investimento no ano seguinte. E nós queremos deixar os lucros nas empresas. Agora, veja, nós queremos baixar... Hoje o IRC está em 21%. Queremos baixá-lo para 15%, ou seja, baixar 6 pontos ao longo da legislatura. O que é que o Partido Socialista vem dizer? Só aceita baixar 1 ponto ao longo da legislatura. Em 4 anos só aceita baixar 1 ponto. Ministro, eu recordo que essa era a intenção inicial do Governo. A proposta que estava agora em cima da mesa era fazer descer o IRC até aos 17 pontos nos próximos 3 anos. E, portanto, neste primeiro ano de 2025, apenas 1 ponto percentual. Mas isso o Partido Socialista diz que aceita. Aceita é apenas 1 ponto percentual e depois, a partir daí, o Governo não pode mais mexer no IRC caso continue a negociar orçamentos com o Partido Socialista, porque o próprio Pedro Nuno Santos disse sempre que era possível negociar com outro partido. Estamos a dizer exatamente a mesma coisa, o que diz tem toda a razão. A nossa posição inicial era passar de 21 para 15, depois aceitámos baixar de 21 para apenas 17, ou seja, diminuir menos o imposto, ou seja, baixar 4 pontos em 4 anos. O que é que vem dizer o Partido Socialista? Não, só aceita baixar 1 ponto em 4 anos. Ou seja, o IRC passaria de 21 para 20. É praticamente deixar tudo na mesma. Ou seja, quer no IRS, quer no IRC, o que o Partido Socialista propõe é que nós nos encostemos absolutamente à situação atual, à situação que o Partido Socialista deixou. No caso do IRC, aceita só passar de 5 para 7 anos a baixa do imposto IRS para os jovens. No caso das empresas, aceita passar de 21 para 20 pontos, quando nós queríamos de 21 para 15. Portanto, já entendi que considera que estas novas condições do Partido Socialista não são, pelo menos para si. É verdade que haverá um Conselho de Ministros extraordinário para discutir este Orçamento do Estado e este andamento das negociações, mas para si não são condições razoáveis, é isso? O PS esticou demasiado a corda, como se costuma dizer. Era a expressão que eu ia utilizar. Acho que há um excesso do Partido Socialista. Esticou demasiado a corda. Nós já tínhamos feito um esforço muito grande de aproximação. Fomos muito para lá de metade da ponte e o Partido Socialista quer esticar mais a corda e encostar as posições do Governo às posições do Partido Socialista. E, de facto, há aqui uma diferença muito grande. A nossa aposta é em baixar impostos, quer no IRS para os jovens, quer no IRC, e o Partido Socialista insiste na posição que não quer baixar os impostos, quer antes aumentar a despesa. É uma opção de política económica e uma opção política totalmente diferente. Claro que o Governo, que não tem maioria absoluta, tem que negociar e procura negociar com o Partido Socialista. Mas negociar implica aproximar posições em ambas as partes. É preciso que ambas as partes estejam na disposição de aproximar posições. E o Partido Socialista o que mostra aqui é que, na prática, quer que o Governo se encoste à posição do Partido Socialista, ou seja, quer que o Governo governe com o programa do Partido Socialista. Eu quero dizer-lhe que eu não estou com isto a querer fechar portas à conversa. Não é o Governo que vai fechar as portas à conversa. O Partido Socialista disponibilizou-se para dialogar, devemos dialogar. Então o que é que o Governo vai fazer, Castro Almeida? Olha, nós temos que ponderar, evidentemente, isto foi há 1 hora atrás, e, portanto, o Governo tem que ponderar, tem que avaliar e a posição final do Governo será transmitida pelo Primeiro-Ministro. Eu estou apenas a fazer uma primeira aproximação para constatar
que o Partido Socialista está a ser excessivamente exigente nas condições que coloca, porque quer que o Governo, na prática, governe com o programa do PS. Nós estamos disponíveis para ceder, mas é bom que da parte do Partido Socialista haja também uma cedência equivalente, uma vontade de convergência. O Partido Socialista concorda que é importante que haja orçamento. Tem que dar sinais disso na negociação concreta. E eu quero acreditar, sim, se o Partido Socialista estiver disponível para rever estas posições, eu acho que nós podemos ainda chegar a um entendimento, mas acho difícil chegar a um entendimento exatamente nos termos que o Partido Socialista acabou de propor. Mas a posição final do Governo terá que ficar para o Primeiro-Ministro, como é óbvio. Mas à partida, e pelo menos é a sua consideração sobre aquilo que aconteceu esta noite, é ou o Partido Socialista revê as condições que esta noite propôs, ou provavelmente não haverá um acordo, ou, como disse ontem o Primeiro-Ministro, ainda há aqui uma margem ainda que reduzida para negociar. O Primeiro-Ministro ontem referiu que havia uma margem reduzida para fazer ajustamentos. E isto não é um ajustamento apenas? Não. Veja, quando nós dizíamos, nós propusemos, repare, no IRC, nossa posição inicial era baixar de 21 para 15. Depois propusemos de 21 para 17. Um ajustamento seria o quê? Aqui não era de 21 para 20, evidentemente. Um ajustamento é um ajustamento, é um pequeno retoque. A verdade é que a posição do Partido Socialista é que, é o que eu dizia há pouco, é pôr o Governo a governar com o programa do Partido Socialista. Nós acreditamos que baixar os impostos é a medida adequada para pôr o país a crescer. O Partido Socialista acha que não. Mas tínhamos que encontrar uma posição mais a meio do caminho. O Governo já mostrou que está disponível para ir para mais do que metade da ponte que nos separa. Mas não é possível governarmos exatamente com o programa do Partido Socialista. Isso não fazia sentido. Já agora, porque disse que o Governo já foi além de meio da ponte, pergunto-lhe se o Governo, na sua ótica, foi até além daquilo que devia ter ido. Porque as propostas iniciais que o Governo desejava, tanto do IRC como do IRS Jovem, essas já não estão lá. Estão lá. Repare, nós de facto... Pelo menos na forma como estavam desenhadas, não, Castro Almeida. Claro que não. Mas justamente, se tivéssemos um governo de maioria absoluta, se tivéssemos um apoio parlamentar maioritário, nós podíamos executar, e devíamos, era a nossa obrigação, executar exatamente aquilo que foi o compromisso eleitoral. E isso era baixar o imposto para os jovens. Repara, o nosso ponto de partida era baixar o imposto para os jovens até aos 35 anos, pô-los a pagar apenas 1/3 do que pagam agora, veja bem, pagar apenas 1/3 até aos 35 anos, com um limite máximo de 15%. Era uma grande vantagem para os jovens. Nós cedemos nessa posição porque não temos maioria absoluta, temos que negociar com o Partido Socialista, quisemos aproximar-nos da posição do Partido Socialista e, de facto, a posição que apresentámos é muito diferente do nosso ponto de partida. Mas, ainda assim, havia uma baixa de imposto para os jovens durante 13 anos. Agora o Partido Socialista vem dizer que quer apenas 7 anos. É uma redução enorme. Há aqui margem para negociação? Bom, eu acho que sim. Se o Partido Socialista estiver na disposição de rever esta posição, eu acredito que ainda possamos fazer aqui algum ajustamento neste tempo da duração da baixa do IRS. Nós dizíamos 15, o PS que tinha 5, agora nós dizíamos 13, peço desculpa, o PS tinha 5, agora nós dissemos 13 e o PS quer apenas 7. Quer apenas 7. Pode haver margem para negociação? Admito que sim. O senhor chegou a dizer, referindo-se ao PS, ver se encontra a frase, o que eles querem mesmo é deitar o governo abaixo. Continua a pensar o mesmo? Ou de facto chegou aqui a hora da verdade para os socialistas? Hoje, Pedro Nuno Santos veio dizer que não. Veio dizer que não quer deitar o governo abaixo e que é importante ter um orçamento. É preciso que se comporte ou que adote uma conduta conducente com as suas palavras. Ele está a dizer que é importante para o país ter um orçamento. É bom que dê sinais nesse sentido, que faça a sua contribuição. O Governo fez uma contribuição enorme ao aproximar-se imenso do Partido Socialista.
é preciso que o Partido Socialista dê também alguma contribuição para esse objetivo, porque é de facto muito importante que haja orçamento para que haja estabilidade no país. Seria um desastre nós irmos agora para eleições. Manuel Castro Almeida, o senhor é uma figura muito importante, muito destacada dentro do PSD, não é apenas de agora, como todos sabemos. Pergunto-lhe, e pensando nisto que eu acabei de dizer, se não teria sido preferível para si fazer esta negociação com a direita, ou Chega, e a iniciativa, enfim, que para o Governo mais facilmente aceitariam estas propostas sobre fiscalidade e economia? Olha, a política tem que ser feita com seriedade. As pessoas têm que, quando dão a sua palavra, têm que a cumprir. Eu sei que a palavra dos políticos não está muito valorizada, mas eu defendo que um governante responsável, um estadista, um primeiro-ministro, tem que usar a sua palavra como se fosse uma escritura. A palavra de um primeiro-ministro tem que ter o valor de uma escritura. E, portanto, o primeiro-ministro disse não é não a acordos, a entendimentos parlamentares ou entendimentos de governo com o Chega. E, por isso, o não é para cumprir. Deve ser para cumprir. E é um não que se mantém mesmo que não haja acordo com os socialistas? O não é não, é não é não. E, portanto, significa que, repare, o Governo não pode impedir o Chega de votar a favor de qualquer das nossas propostas, e é muito bem-vindo o voto do Chega às propostas do Governo. É muito bem-vindo. Mas o Governo não quer de todo negociar com o Chega. Agora, o que não queremos é que que o Governo dependa do Chega para se manter em funções. Ou seja, não queremos ter um acordo parlamentar permanente com o Chega, ou um acordo de incidência parlamentar, ou um acordo de incidência governativa com o Chega. Isso seria violar o não é não do Luís Montenegro. É um facto que tem-se ouvido muito esta crítica, sobretudo desde ontem, mas não se sente insultado quando dizem que este passa a ser um orçamento do PS em vez de ser um orçamento do PSD e da direita. Já sei que disse que o PSD e a AD, no fundo, não têm a maioria neste Parlamento, longe disso, e, portanto, têm de negociar. Mas ouviu-se muito esta crítica ontem, Castro Almeida. Sim, mas esse é exatamente o nosso limite. Nós temos um programa de governo para executar. Nós não podemos executar o nosso programa eleitoral porque não temos maioria absoluta para isso. Mas o programa do governo tem que ser executado. E o programa do governo foi viabilizado na Assembleia da República, também pelo Partido Socialista, e esse programa continha uma baixa assinalável do IRC. Pois não será cumprir o programa do Governo se nós, em vez de transformarmos uma baixa assinalável numa baixa de 21% para 20%. E nós tínhamos um IRS jovem que implicava 13 anos de baixa de impostos para os jovens. Não é cumprir o programa se reduzirmos os 13 para 7, que é quase metade daquilo que estava previsto. Para si, portanto, sim. E para si, perante o atual estado das coisas e das negociações, e perante esta proposta que o Partido Socialista fez esta noite, não podemos dizer que se afastou o espectro de eleições antecipadas? Ou podemos? Nas palavras do secretário-geral do PS, vamos contar com o Partido Socialista, mostrou-se disponível para negociar. E, portanto, há ainda uma porta aberta, há um espaço que, segundo as palavras do secretário-geral do Partido Socialista, permite uma negociação. Vamos ver se isso é possível ou não, depende do resultado final. E se o PS fizer fim-capé em relação às propostas que fez esta noite? Eu não quero de todo fechar as portas ao entendimento. Não é o Governo que vai fechar as portas ao entendimento. O Governo está... Sim. O Governo quer muito viabilizar o orçamento. Antes de passarmos para outro tema, é que para o ano o país vai, mesmo que este orçamento passe, seja viabilizado pelo Partido Socialista, para o ano vamos estar provavelmente no mesmo impasse orçamental. Não acha que mais tarde ou mais cedo o Governo vai apanhar com essa crise em cima, a crise das eleições antecipadas? Isso não depende de nós. Um Governo minoritário está sempre dependente do Parlamento e do Presidente da República. E, portanto, não depende de nós. Naquilo que depender de nós,
nós vamos fazer o necessário, como estamos a fazer agora. Veja o esforço enorme de aproximação que nós tivemos ao Partido Socialista em matéria de orçamento. Vamos fazer um esforço para garantir estabilidade. O nosso propósito é governar durante 4 anos. Aliás, é 4 anos e meio a legislatura. E é isso que nós queremos cumprir para podermos ter uma capacidade transformadora do país que a instabilidade não permite. Um governo sem orçamento, a governar em duodécimos, um ano, outro ano, seria um governo de gestão ao longo de uma legislatura. Isso é um contrassenso, não tem nenhum sentido. Era um governo que estava a ocupar o lugar, mas não a governar o país. Estava apenas a ocupar o lugar, mas não a exercer as funções. Muito bem. Deixe-me, não mudando totalmente de tema, mas colocando aqui uma variante, porque o Sr. Ministro chegou a dizer nestes últimos dias que se houvesse eleições antecipadas não haveria PRR. Qual é a relação entre uma coisa e outra? E pergunto já agora se o país, apesar das eleições antecipadas, eventuais, não segue no seu caminho normal dos fundos europeus. Não, porque é que eu digo isso? Digo e mantenho, e tenho toda a convicção naquilo que estou a dizer. Se houver eleições antecipadas, o PRR não vai ser executado. E porquê? Como eu tenho dito já, e toda a gente reconhece, o PRR não tem folgas para ser executado. Nós temos que executar até dezembro de 2026. E para isso acontecer, e eu quero muito que aconteça, vou fazer tudo para que aconteça, estou comprometido a que aconteça, mas isso é preciso que aconteça um conjunto de coisas no percurso, porque senão não vai acontecer. Portanto, não há nenhuma folga, não há nenhum tempo a perder, não há mês nenhum, nem semana nenhuma que se possa perder para cumprir esse objetivo. E nós estamos a tomar um conjunto de medidas. Já se perdeu muito tempo, foi isso. Já tivemos, é verdade, eleições a meio do processo. Foi isso que causou atrasos. Pedro Mourinho, veja bem, quando este governo iniciou funções, já tinha decorrido mais de metade do tempo do PRR. E apesar de já ter decorrido mais de metade do tempo, mais de 50% do tempo, só estavam executados menos de 20% do PRR. O atraso vem daí, foi o atraso que nós herdamos quando pegámos no PRR. Eu bem sei que no arranque é sempre mais difícil, sei disso. Mas mesmo sendo mais difícil, era possível, era necessário ter feito um pouco mais do que os menos de 20% que foram executados. E portanto, não é possível acelerar, entretanto, esta taxa de execução do PRR? Mas é o que estamos a fazer. Já agora, diga-me qual é neste momento a taxa de execução? Olha, eu vou-lhe dizer a taxa que nós estamos comprometidos perante os portugueses, a taxa que estamos comprometidos é chegar ao final deste ano com 40% de execução. Nós herdamos o PRR com 20% ao fim de quase 3 anos e em pouco mais de meio ano queremos passar de 20% para 40%. E é compatível com chegar a final de 26 com os 100% das subvenções executadas. Mas para isso é necessário tomar um conjunto de medidas. Nós já tomamos várias. Por exemplo, há dias nós apresentámos no Parlamento uma proposta para que o visto do Tribunal de Contas fosse obtido no decurso das obras e não antes das obras, para ganharmos o tempo do visto do Tribunal de Contas. E também essa proposta está pendente no Governo, no Parlamento, e penso que vai ser aprovada dentro de pouco tempo. Também tomamos medidas para garantir que aquela conflitualidade pré-contratual que bloqueia as empreitadas nos tribunais durante meses, alterámos esse regime justamente para garantir que as empreitadas vão para o terreno, começam e avançam, porque não temos tempo a perder. Vai ser necessário, este argumento é muito importante, vai ser necessário ainda este ano fazer uma reprogramação no PRR. Ora, não está a haver um governo de gestão a fazer essa reprogramação no PRR. Tem que ser um governo em plenitude de funções. Sem reprogramação, o PRR não será executado. Nós vamos precisar dessa reprogramação para poder cumpri-lo. E para isso precisamos ter um governo em funções. Eu já percebi que se o governo continuar em funções, o Manuel Castro Almeida está mesmo muito confiante de que vai conseguir executar o PRR até ao fim, quando chegarmos ao final de 2026. Mas já agora sobre os outros fundos em vigor, que são os do Portugal 2030, como é que está a correr esse processo? Olha, o Portugal 2030 está no seu arranque. Também quando nós chegámos ao governo, ele estava executado em 0,5%.
Portanto, temos 99,5% para executar do Portugal 2030. Está a arrancar. Devo dizer que nós estamos a encerrar o Portugal 2020 e é um processo que, do ponto de vista dos serviços, ocupa imenso tempo aos serviços e, portanto, isso embaraça um pouco o arranque do 2030. Eu não estou muito preocupado com o Portugal 2030 porque temos um prazo muito mais longo, estou mais preocupado com o PRR, que tem um prazo mais curto e, sobretudo, porque o PRR nós não temos nenhuma expectativa de poder prorrogar o prazo. Enquanto no Portugal 2030, como sempre acontece nos quadros comunitários, há sempre a possibilidade de prolongar um pouco o prazo, no PRR não há. Toda a minha energia está concentrada no PRR. Já percebi isso, Manuel Castro Almeida, mas se não utilizarmos tudo do PRR, vai ser primeiro um problema de quem pergunto, do Estado, pelas burocracias inerentes aos fundos europeus, e culpa de quem? Olha, se não executarmos, eu quero acreditar, vamos ver, eu acho que vamos executar, eu estou no Governo para executar o PRR e para executar a 100% as subvenções do PRR. E acho que, eu nem quero colocar a hipótese disso não acontecer. Temos que fazer, e estamos a fazer tudo o que é necessário para executar. Agora é preciso uma atenção enorme, uma perseverança enorme, uma determinação muito firme para que isto aconteça. Isto é incompatível com governos de gestão, com alteração de ciclos eleitorais, isso é de facto incompatível. Mas eu estou totalmente empenhado em que o PRR seja cumprido e se não houver aqui embaraços de eleições pelo meio, nós vamos cumprir o PRR. Não deixei de notar que numa entrevista muito recente ao Jornal Público disse que os portugueses estão a ficar viciados em fundos europeus e que andamos a usar o dinheiro de Bruxelas para financiar a despesa corrente do Estado. Porquê é que isto é errado? Porque os fundos europeus devem servir para fazer transformações no país. São chamados fundos estruturais. Portanto, devem ser para reformas estruturais, para despesa estrutural e não para despesa corrente. E a verdade é que tem-se vindo a degradar este conceito e muita despesa que devia ser financiada com o orçamento do Estado está a ser financiada por fundos europeus. A nossa obrigação é retomar um caminho de deixar que a despesa corrente, fazer com que a despesa corrente deixe de ser financiada pelos fundos europeus e passe a ser financiada pelo orçamento do Estado para que os fundos europeus sirvam de facto para alterações estruturais. Dê-nos já agora, por favor, exatamente era isso que eu lhe ia pedir, um exemplo de atividades do Estado ou despesas do Estado que estejam a ser financiadas por fundos europeus e que não o deviam ser. Olha, muitas despesas na área da educação, por exemplo, o Ministério da Educação tem muitas das suas despesas financiadas por fundos europeus e eu não digo que elas não devam existir, devem ser financiadas pelo orçamento do Estado, porque são despesas correntes. Mas quando eu digo, nós devemos pegar nos fundos europeus... Mas a formação, como sabemos, é uma preocupação da Comissão Europeia. A formação dos jovens, sobretudo. Mas estamos a confundir formação e educação e ensino, é isso? Mas deixe-me dizer, Pedro Marinho, mas veja uma coisa. Ainda não havia fundos europeus e já havia bolsas de estudo em Portugal. O ensino superior, os estudantes carenciados do ensino superior tinham bolsas de estudo. Porquê é que agora quem paga as bolsas de estudo são os fundos europeus? Então não devia ser... é uma despesa corrente, normal, do Estado, pagar as bolsas de estudo aos estudantes carenciados do ensino superior. Então, e quando acabarem os fundos europeus, como é que vai ser? Isto não é despesa estrutural, transformadora, é despesa corrente do Estado. Já existia antes de haver fundos europeus e quando acabar os fundos europeus vai continuar a existir. E não há de estar muito longe esse momento em que os fundos, por força do alargamento da União Europeia, serão muito menores para Portugal. Acha que não estamos preparados para isso? Tem toda a razão. Temos que nos preparar e é o que eu digo, temos que iniciar um caminho... Que riscos é que corremos a partir daí? Nós temos que iniciar desde já um caminho de começar a imputar ao orçamento do Estado despesas que verdadeiramente são despesas correntes e que devem estar no orçamento do Estado e não nos fundos europeus. E temos que começar a fazer isso lentamente, porque não tenho nenhuma dúvida que nos próximos anos vai haver menos fundos europeus do que há agora. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Há muitos anos que eu ouço dizer que cada ciclo europeu diz que desta vez é o último, não é a última oportunidade. E eu nunca acreditei nisso e verdadeiramente sempre houve fundos europeus. E não digo que eles vão acabar, que esta é a última oportunidade. O que eu digo é que
o próximo ciclo de fundos vai haver muito menos fundos do que há agora. Porque os fundos estruturais, os fundos da política de coesão estão a perder elan mais em favor das políticas de desenvolvimento mesmo das grandes cidades, mesmo das zonas mais ricas. E por causa do alargamento, que eu acho que é inevitável, vai haver o mesmo dinheiro a distribuir por mais gente, o que significa uma baixa dos fundos europeus. Muito bem. Vamos mudar de tema, Sr. Ministro, até porque esta semana houve em Lisboa, mesmo em frente à Assembleia, uma manifestação de bombeiros sapadores de todo o país que acabou por colocar o Governo e a Associação Nacional de Municípios a trocar declarações. E é verdade que o Governo já se reuniu uma série de vezes com os bombeiros e com os municípios, ainda ontem isso foi referido. Mas como é que se chegou a este momento extremo em que tivemos uma mega manifestação sem que antes tenha resolvido o problema dos bombeiros? Olha, Pedro Marinho, eu acho que, como eu já disse, esta manifestação dos bombeiros, dos sapadores bombeiros, vai ficar sobretudo recordada por causa dos incidentes muito desagradáveis que aconteceram de violação das regras por parte de pessoas que têm uma prática de estar ao serviço da lei, ao serviço das pessoas, e que são pessoas estimáveis e pessoas de bem, mas tiveram ali um comportamento que de todo não é aceitável. E eu queria deixar aqui uma palavra de condenação firme por aquilo que aconteceu no decurso da manifestação. Não sou contra o direito de manifestação, não sou contra as reivindicações dos sapadores, pelo contrário, eu acho que os sapadores têm razão em várias das reivindicações que fazem, sobretudo naquelas que dizem respeito aos salários. Eles realmente precisam de ver valorizadas as suas carreiras. Precisam ter uma carreira, antes de mais, coisa que pedem há 22 anos. Também não é muito justo fazer todo este aparato justamente num governo que está em funções já há meio ano para reivindicar uma coisa que estão a reivindicar há 22 anos. Mas também percebo que eles podem dizer, pois, se não for assim, já há 22 anos estamos a lutar e não resolvemos. O que eu acho é que, nós temos que melhorar a situação dos sapadores, sem dúvida nenhuma. O Governo está a trabalhar nisso, fez várias reuniões. A última reunião foi a semana passada e nessa reunião ficou entendido que o Governo apresentaria uma contraproposta à proposta dos sindicatos ainda neste mês de outubro, com o propósito de chegar ao fim do ano com um acordo, ou seja, de resolver o problema até ao final do ano. Ou seja, as negociações estão a decorrer num clima de total normalidade, com uma grande vontade do Governo de chegar a acordo com os sapadores, de valorizar a sua posição e, portanto, a manifestação, nos termos em que ocorreu, parece-me um bocadinho despropositada. Mas, enfim, os sindicatos é que sabem, têm todo o direito de se manifestar desde que o façam legalmente. Agora, essa troca de palavras que aconteceu da parte de algum confronto com alguns autarcas, parte de um certo equívoco de palavras. Vamos ver. Verdadeiramente, a entidade patronal da maioria destes sapadores são câmaras municipais. Não são todos, alguns é o patrão do Estado. Imagino que muitos dos autarcas, Castro Almeida, mas imagino que muitos dos autarcas já lhe tenham ligado para lhe perguntar quem é que, no fim de contas, vai ter de pagar estes aumentos aos sapadores, se é o Estado, são os municípios. Na realidade, enfim, depois acaba por ser a administração pública a pagá-los. Sim, mas é esse mesmo ponto, é que eles são funcionários, são trabalhadores das câmaras municipais, são elas que lhes pagam o salário, mas quem define as condições é o Governo. Como acontece com os arquitetos, os engenheiros e os juristas e os pedreiros e os trolhas das câmaras municipais, quem define o estatuto deste pessoal é a lei e é o Governo que faz as leis que definem o estatuto dos trabalhadores e depois é a Câmara Municipal que lhes paga. Aqui é igual, sendo certo que alguns dos sapadores são funcionários do Estado Central, mas a esmagadora maioria são funcionários das câmaras municipais. E foi isto que a Sra. Ministra da Administração Interna disse, eles são trabalhadores das câmaras municipais, embora quem regula o estatuto, quem faz a lei, é o Governo. Portanto, as câmaras municipais não têm nenhuma responsabilidade, digamos, na regulação ou nas reivindicações. Mas não têm, mas vão precisar de mais dinheiro para pagar estes bombeiros. Sim, mas ouça, como se aumentarmos os arquitetos e os engenheiros das câmaras municipais, é o Governo que faz o decreto e quem paga são as câmaras municipais, aí é igual.
Sr. Ministro, ficou encarregado, como nós sabemos, de gerir as ajudas às pessoas, aos empresários e também aos municípios afetados pelos incêndios. Foi há 3 semanas apenas, mas há muitas pessoas com as suas vidas diretamente afetadas pelo fogo e pela destruição que ele gerou. Como é que está neste momento esse processo? Pedro Mourinho, acho que tenho boas notícias para lhe dar. Nós, logo no dia seguinte aos incêndios, fomos para a rua, fomos para o terreno, falar com os autarcas e digamos, articular posições para fazer o primeiro apoio às pessoas que ficaram sem casas, sem emprego, algumas sem animais, enfim, com grandes dificuldades. E depois, logo na semana seguinte, aprovámos a legislação que definiu os apoios que vamos dar a essas pessoas. Na mesma semana, o Primeiro-Ministro acertou com o Presidente da Comissão Europeia uma dotação de 500 milhões de euros de fundos europeus que vai ser possível ajustar. Não é dinheiro novo, mas é possível, digamos, organizar os fundos estruturais para poder aplicar 500 milhões no apoio na recuperação. Já sei que nos vai dar novidades, mas pergunto-lhe já agora se a utilização desses fundos europeus nos apoios aos estragos e prejuízos destes incêndios, se isso não deixa de alguma forma outras áreas sem fundos, ou outras pessoas sem fundos. Não. Nós vamos, por exemplo, vou-lhe dizer, na área do Portugal 2030, há já consciência de que alguns dos investimentos que estavam previstos, designadamente no setor ferroviário, estão atrasadas e, portanto, havia dotações que não vão ser utilizadas. Portanto, nós não vamos tirar dinheiro que estava a ser necessário noutras coisas, vamos utilizar dinheiro que não iria ser utilizado naquilo para que estava previsto e vamos aplicá-lo nas indemnizações, digamos, nas compensações a fazer às pessoas que foram vítimas dos incêndios e na recuperação da floresta que foi afetada pelos incêndios. Mas, portanto, o que eu lhe queria dizer é que nós, logo na semana a seguir aos incêndios, definimos os apoios a dar. Aí o Governo determinou que íamos avançar com 100 milhões de euros do Orçamento do Estado, sem esperar pelos fundos europeus, 100 milhões de euros para fazer face às necessidades mais imediatas. Quero dizer-lhe que esses 100 milhões de euros que foram decididos a semana passada, hoje mesmo já chegaram às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e do Centro. Dizem-me que terá sido a transferência mais rápida que alguma vez se fez entre uma deliberação do Conselho de Ministros e a efetiva transferência do dinheiro. Muito bem, e daqui a quanto tempo é que esse dinheiro vai estar com quem mais dele precisa? Sim. E a minha perspectiva é que talvez já na próxima semana, ou na pior das hipóteses, na outra semana a seguir, o dinheiro vai começar a chegar às pessoas, designadamente aos agricultores que foram afetados, porque quero dizer-lhe que a maior parte, os incêndios tiveram uma maior repercussão, sobretudo na agricultura. Mais do que o número de casas ou o número de empresas que arderam, os de grandes danos foram na agricultura. E, como bem sabe, muitos agricultores não têm documentos que possam justificar... Perderam tudo nos incêndios. Os seus prejuízos. E, portanto, nós definimos uma regra que até 6 mil euros nós vamos poder pagar compensações aos agricultores, mesmo que não estejam documentadas, desde que haja uma prova testemunhal, etc. Há vários indícios que podem provar que houve o prejuízo e vamos começar a entregar valores até 6 mil euros e vai ser já na próxima semana que vamos fazer. Sr. Ministro, o nosso tempo infelizmente ou, como eu disse, para não correr nenhum risco de errar, se não for na próxima semana, é na outra imediatamente a seguir. Fica essa garantia de que o dinheiro vai chegar rapidamente, pelo menos para já numa primeira fase, aos agricultores. É certo que há pessoas que nesta altura que estão à espera de voltar o mais rapidamente possível também às casas ou de começar pelo menos a ver o início das obras. Ainda hoje estive a falar com alguns autarcas, até porque estive nos incêndios nessa altura, mas estive a falar com alguns autarcas que me diziam que as pessoas nesta altura estão ansiosas até para poderem receber o dinheiro. Quando é que o dinheiro vai chegar, além dos agricultores, que pode chegar já na próxima semana, às obras das casas?
Olha, dinheiro já existe, como lhe disse, já está na conta das CCDRs. Agora, nas casas, vamos procurar ser muito práticos também, muito rápidos. Não vamos esperar por orçamentos das empresas, etc. Desde que há uma vistoria que vai ser feita por técnicos da Câmara Municipal e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional. E os técnicos da Câmara e da CCDR vão olhar para a casa que ardeu, aprovam uma estimativa de quanto vai custar a recuperação da casa. E quem vai fazer a recuperação da casa ou é o dono dela, se tiver idade e condições para isso, ou então imagino que é um idoso já com 80 e tal anos e que não tem condições de tratar agora do processo de recuperação da sua casa, aí será a Câmara Municipal a fazer as obras de recuperação. E ou à Câmara Municipal ou ao dono da casa, nós vamos avançar 50% do custo da obra, do custo da estimativa. E depois, quando estiver gasto este 50%, damos mais 40%. E depois e no final da obra, quando ficar provado que a pessoa fez um seguro de incêndio, designadamente para evitar futuras situações iguais, pagamos a totalidade, os 100% do custo da obra. E até 150 mil euros, o Estado pagará 100% da despesa. Se a recuperação custar mais do que 150 mil euros, aí pagamos 85% do excedente. Vamos aguardar, Sr. Ministro, que esse processo decorra da forma mais célere possível para que estas pessoas afetadas pelos fogos possam regressar também o mais rapidamente possível à normalidade. Muito obrigado por esta entrevista esta noite no NAU. Foi um gosto. Muito obrigado. E vamos fazer uma curtíssima pausa agora, nesta informação privilegiada. Voltamos daqui a pouco mais de 30 segundos. Chegou a altura para me despedir. Continuo connosco esta noite no NAU. Vem aí o Mário Carneiro, todas as noites, com as notícias que continuam no Canal 9. Pela minha parte é tudo. Boa noite, bom fim de semana.